Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. Fiquem atentos pessoal que o vídeo de hoje é um vídeo extremamente importante, tá? Não somente para as provas, mas para entendermos, né, o que foi a ditadura civil-militar no Brasil que teve início no ano de 1964 e foi terminar em 1985. Nesse vídeo eu não vou falar especificamente da ditadura, eu vou falar sobre o golpe que originou a ditadura militar brasileira. Então preste atenção. Primeiro, né, eu vou explicar o porquê que é golpe, o que significa dizer que foi um golpe, né, porque foi um golpe de Estado, qual que era o contexto da época e por que ele acontece. Então vamos lá. Gente, a década era de 1960. O contexto internacional geopolítico era tenso, né? A geopolítica estava bipolarizada entre Estados Unidos representando o bloco capitalista de um lado e União Soviética representando o bloco socialista de outro. Tá? Então temos o que nós conhecemos como Guerra Fria no cenário internacional, que vai sim interferir nas questões internas do Brasil, mas não só a questão externa era tensa, como a interna também. O Brasil, né, para variar, tinha os seus muitos problemas internos. A situação era o seguinte: JK tinha acabado de deixar a presidência da República, né, tendo como cereja do bolo do seu plano de metas a construção de uma nova capital, que ficou pronta em 1960, mesmo ano que ele deixou o cargo, Brasília. Né? Quem assumiu a presidência, quem venceu as eleições de 1960, foi um cara chamado Jânio Quadros. Tá? Jânio Quadros, mais conhecido como Jânio apenas, né, foi eleito para presidente, mas para vice foi escolhido o Jango, o João Goulart. E por que isso é muito estranho, gente? Porque os dois eram políticos totalmente diferentes, com discursos opostos. O Jânio Quadros, eleito para presidente, tinha um discurso totalmente conservador. Era de um partido católico conservador, apoiado pela UDN, União Democrática Nacional, um partido de direita conservador. Tá? Enquanto que o João Goulart era do PTB, né, trazia herança varguista e era apoiado por setores sindicais. Tá? E isso era muito curioso, né? Porque pela Constituição de 46 você escolhia o presidente e o vice em chapa separado. Olha só o que aconteceu nesse caso, né? Enfim. Bom, então já começa tenso esse governo. Tá? 1960, a situação do Brasil, quando o Jânio assume, não era nada fácil. Inflação lá no alto, dívida externa, né? O Brasil construiu uma nova capital, ninguém sabe o quanto custou, mas foi um preço absurdo, muito dinheiro emprestado, então o Brasil estava endividado, o custo de vida lá no alto, né? Uma desigualdade social muito grande pós o período aí do JK. Então era uma situação difícil. Né? E somado a tudo isso, você tinha situações externas complicadas também, como eu falei, a Guerra Fria cada vez caminhando para o seu auge, né? Corrida espacial, corrida armamentista. Bom, legal. O Jânio Quadros assume, né, com o apoio dos conservadores, falando que ia varrer a corrupção. O seu slogan era varre, varre, vassourinha, né? Tinha o broche de vassourinha, toda aquela questão. Ele tentou ser um populista, mas falhou miseravelmente em ser um populista. Ele tentou dar uma de Vargas, mas fez tudo errado. Né, o Jânio Quadros ele tentou, para agradar os setores mais conservadores da sociedade, proibiu biquínis, né, briga de galo, lança perfume, umas coisas que você fica, nossa, mas qual é a relevância disso? Então ele adotou uma política interna totalmente conservadora, até reacionária em alguns casos. Mas ele adotou uma política externa independente. Então ele condecorou Che Guevara com a Ordem Cruzeiro do Sul, né? Se aproximou do bloco socialista, reatou ligações aí, comércio com a União Soviética, enviou o João Goulart, que era o vice, para a China comunista. Então ficou uma coisa assim, ele desagradou todo mundo. Desagradou os conservadores e desagradou os setores da esquerda. Resumo de tudo, sofrendo pressão, ele acabou renunciando em 7 meses. Achou que todo mundo ia ficar com pena dele, né? Falou que forças ocultas o fez renunciar. Na verdade, ninguém ligou. Né? O Congresso aceitou, a população aceitou, ele renunciou. E aí é que começa o problema. Porque é o seguinte, 1961, quem deveria assumir, pela Constituição, o vice. Problema, quem era o vice? João Goulart, mais conhecido como Jango. Tá? E onde estava João Goulart? Lá na China. Na China comunista, né? Estava em uma viagem diplomática. Bom, isso, né, já fez com que o Congresso, um Congresso considerado conservador para a época, né,
e vários setores do empresariado olhassem isso com maus olhos, né? O João Goulart já tinha um histórico que os empresários não gostavam nem um pouquinho dele. Afinal, quando ele foi ministro do Trabalho do Vargas, na segunda passagem do Vargas, né, ele aumentou o salário mínimo em 100%. Era um cara que tinha proximidade com os setores sindicais. Ele nunca foi comunista, deixar isso bem claro. Tá? Ele era trabalhista, assim como era o Brizola, nunca foram comunistas, eles mesmos diziam isso. Tá? Mas eles se aproximavam aí de um centro-esquerda, se aproximavam dos sindicalistas. Bom, com isso, né, o setor do empresariado não queria, nem o Congresso, grande parte conservador, não todo o Congresso, tá, gente? Parte do Congresso não queria que ele assumisse a presidência do Brasil. Né? Falava que ele era comunista, enfim. Toda aquela história que você já sabe. O fato é que foi muito tenso. Brizola teve que fazer lá a campanha da legalidade, né, um movimento armado partindo lá do Rio Grande do Sul para forçar que a Constituição fosse seguida e que o Jango assumisse. Tá? O fato é que depois de muitas negociações, o Congresso aceita que o João Goulart assuma a presidência do Brasil com uma condição, que ele tivesse seus poderes bem limitados. É aí que o Brasil vira parlamentarista. Olha só, o Brasil por um pequeno período foi parlamentarista. Tá? O Jango volta da China, assume a presidência, mas com poderes limitados. Quem vai ter mais poder? O primeiro-ministro. Para vocês terem noção, foi um pouquinho mais de um ano de parlamentarismo. Nesse pouco tempo, nós tivemos 3 primeiros ministros. Um deles sendo Tancredo Neves, né? Político conhecido. Enfim, é um período muito tenso, o Jango volta, não consegue governar, fica naquela tensão toda. É aí que institutos como o IPES e o IBAD surgem e começam a propagar uma campanha anticomunista e antigovernamental contra o João Goulart. O que é o IPES e o IBAD? Poucas pessoas ouvem falar desses institutos. O IBAD era um Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que de democrática não tinha nada. Né? Era a união de alguns empresários estrangeiros e empresários brasileiros que vão financiar a campanha, inclusive de vários candidatos aí a deputados, senadores, governadores, tá? E isso depois vai ser descoberto e o IBAD vai ser fechado, inclusive, porque isso é ilegal, isso é corrupto. Tá? O IBAD então juntava aí esses fundos do empresariado brasileiro, do empresariado estrangeiro, e financiavam campanhas anticomunistas pelo Brasil. E também financiavam, como eu falei, campanhas de alguns políticos de direita aqui no Brasil, políticos conservadores, com discursos anticomunistas. Que mais? O IPES, um Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que também de social não tinha nada, era também um instituto formado por empresários do Rio de Janeiro e de São Paulo, que também financiavam uma campanha anti-João Goulart e anticomunistas no Brasil, com livros, propagandas, lançaram mais de 15 filmes, né, ali no início da década de 60, para vocês terem uma noção. Tá? O IBAD deixou de funcionar em 63, uma CPI acabou fechando o IBAD, como eu falei, e descobriram que eles estavam financiando aí campanhas, o que a gente conhece como Caixa 2 hoje, né? Isso não é novo. Enfim, gente, o fato é que o período era muito tenso, né? No final de 1962 é aberto um plebiscito para a população votar se ela queria continuar no parlamentarismo ou queria voltar ao presidencialismo, e o presidencialismo ganhou com 92% dos votos. As pessoas queriam que o João Goulart assumisse a presidência de fato. Inclusive, uma curiosidade, quando o João Goulart, né, ele foi vice, ele já tinha sido vice-presidente uma vez, do JK, ele teve mais votos que o próprio JK. Então era um cara que era, em certo aspecto, popular. Né? A população queria, vamos ver o que vai dar. Esse cara aumentou o salário mínimo. Os trabalhadores apoiavam, de uma maneira geral, o João Goulart. Então, a partir do ano de 1963, o João Goulart vai assumir de fato a presidência. Tá? Só que aí, gente, é um período muito tenso, porque o João Goulart ele tinha uma proposta de fazer as chamadas reformas de base, incluindo a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma bancária, reforma universitária, né? Tudo que mexia com o bolso, principalmente dos grandes, né? Do setor empresariado. Por quê? Porque ele queria fazer a reforma agrária, ele queria tributar, taxar as fortunas, né? Ele queria taxar mais os bancos, esse tipo de reforma. Tá? Que naquele momento que ele anuncia que queria fazer esse programa de reformas, bom, aí abre os olhos de todos, né? Porque estamos num período aí de Guerra Fria, como eu falei, olha, o João Goulart comunista quer fazer reforma agrária,
né? Quer taxar os mais ricos, e aí começa essa tensão muito grande. E os Estados Unidos? Né? Onde entra os Estados Unidos nisso tudo? Eles tiveram uma forte influência, coisa que pouca gente sabe também. Porque até 1959, 1960, os Estados Unidos não estavam muito preocupados com a América Latina. Eu não estava muito preocupado com a América de uma maneira geral, para falar a verdade. Porque os embates principais estavam lá na Ásia, na África, na Europa. Mas em 1959, líderes revolucionários, sob o comando de Fidel Castro e Che Guevara, tomaram o poder em Cuba. E em 1961, eles vão se alinhar com a União Soviética e se declarar socialista. Cuba se declara socialista em 61. Opa! Aí os Estados Unidos abrem o olho e falam: olha, preciso cuidar para que outros países daqui da América não sigam o mesmo caminho. E os Estados Unidos vai começar a querer atuar nos países aqui da América. A CIA vai começar a atuar aqui nos países da América, inclusive influenciando e apoiando golpes, como vai ser o caso aqui no Brasil, tá? Enfim, gente, onde que eu quero chegar com tudo isso? O fato é que o João Goulart tentava governar, não conseguia, o Congresso travava praticamente tudo que ele queria, ele cada vez se radicalizava mais, e o ano de 1964, gente, foi um ano muito tenso para a história do Brasil, tá? Porque o que acontece? Eu vou pular diretamente aqui para o mês de março de 1964, que é um mês onde muita coisa acontece muito rapidamente, até o início da ditadura, no meio de abril. Gente, o que vocês precisam entender? O João Goulart, cada vez mais, ele tentava governar, queria fazer as reformas, o Congresso não aprovava, muito do Congresso era latifundiário, não queria reforma agrária de jeito nenhum, né? Enfim, ele começa a apelar. E o João Goulart ele vai cometer uma série de erros, né, inquestionáveis dentro do mês de março. Ele vai cavar a própria cova, literalmente. Primeiramente, no dia 13 de março de 1964, João Goulart faz o famoso Comício da Central do Brasil. Tá? O Comício da Central do Brasil foi um comício ali na região do centro do Rio de Janeiro, onde setores da esquerda, principalmente, como você tinha as ligas camponesas, a Comissão Geral dos Trabalhadores, né, setores grevistas, a União Nacional dos Estudantes, entre outros movimentos, se unem, não só movimentos de esquerda, mas principalmente movimentos de esquerda, Partido Comunista, né, se unem nesse comício da Central do Brasil, cerca de 200 mil pessoas, né, onde o João Goulart ele se radicaliza totalmente. Ele fala que ia fazer as reformas de base na marra, né? Ele falou que o Congresso não aprovava e tudo mais, então ele ia fazer na marra a reforma agrária, a reforma tributária, né? Discursou ali para os setores da esquerda, os setores sindicalistas, e isso cada vez mais alertou os setores, né, do outro lado. Tá? Os setores que acusavam o Jango de ser comunista vão aproveitar esse momento. 6 dias depois do comício da Central do Brasil, em 19 de março, acontece no centro de São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O que foi esse movimento, gente? Pelo nome dá para perceber que é um movimento bem conservador. E foi, né? Cartazes, principalmente donas de casa, vão sair às ruas com cartazes, tipo assim, vão para Cuba, seus comunistas, hoje seria Venezuela, né? Na época era Cuba. Vão para Cuba, nossa bandeira jamais será vermelha, não ao comunismo, né? Enfim, movimentos e cartazes desse tipo saem às ruas no dia 19 de março, cerca de 500.000 de pessoas. Uma observação: o IPES, lembra o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais de Empresários Cariocas e Paulistas? Né? Eles tiveram forte influência nesse movimento, eles articularam esse movimento. Olha só que curioso, né? Enfim, acontece a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Bom, um grande número de pessoas saiu às ruas de São Paulo. Aí os setores golpistas, que estavam tentando tomar o poder de antes do suicídio do Vargas, né, lá em 54, perceberam o seguinte: olha, estamos conseguindo apoio popular para conseguir tomar o poder. Falta mais um pouquinho, né? Mas né, já estavam articulando. O IPES, gente, já tinha uma agenda pronta, né, de governo, né, após o golpe que ele pretendia dar. Tá? Então o empresariado está ali por trás, tá? Está ali por trás. Enfim, e os acontecimentos não param por aí. No dia 25 de março de 1964, alguns fuzileiros e marinheiros se uniram ali na Associação dos Fuzileiros e Marinheiros no Rio de Janeiro, que era um órgão de caráter sindical, tá, dos marinheiros e fuzileiros.
Geralmente pessoas aí do exército de baixa patente, que eram bem excluídos, né, ganhavam muito pouco, péssimas condições de trabalho, principalmente os marinheiros, se uniram nesse órgão sindical, tá, para comemorar o aniversário. E com isso, gente, um ministro do governo João Goulart, tentando desestabilizar o governo, mandou prender. Por quê? Porque eles eram considerados subversivos. Mandou prender esse pessoal que estava comemorando num órgão sindical. Aí o que, que aconteceu? Esses soldados e marinheiros que estavam comemorando acabaram se amotinando, né? Pegaram em armas, ficaram amotinados ali. Essa situação ficou tensa por alguns dias, até que o João Goulart foi no dia 27 e decidiu anistiar, né? Resolveu a situação, acalmou os ânimos e anistiou todos os amotinados. Bom, gente, isso foi mais ele cavando um pouquinho mais fundo, cada vez mais. Por quê? Para o exército, isso foi uma clara quebra de hierarquia e de ordem. Como assim? Os caras se amotinaram e o presidente vem aqui, interfere e vai anistiar todos os amotinados. Não concordaram com isso. Não concordaram. E para piorar ainda mais, no dia 30 de março, o João Goulart foi discursar para esses caras, né, lá no Rio de Janeiro, na época na sede da Cinelândia, né, ele foi discursar para esses marinheiros, né, no dia 30 de março. Aí, gente, aí estava acabado, aí não tinha mais como. Tá? Aí tudo que os setores golpistas que queriam, eles tinham em mãos, que era o quê? Quebra de hierarquia, quebra de ordem, Jango acusado de ser comunista, né? Os Estados Unidos ao lado dos golpistas, por quê? Porque o Jango tinha anunciado todo um plano de nacionalização, incluindo as refinarias de petróleo, então não deixaria nada para os Estados Unidos. Então os Estados Unidos também apoiando, né, os golpistas, enfim, agora tinha tudo, setor empresarial, conservadores, Estados Unidos, todo mundo apoiando, desses que eu falei, não toda a população, apoiando um golpe e a deposição de João Goulart, o Jango. Bom, gente, é o seguinte, no dia 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho inicia o processo que vai culminar no golpe. Né? Ele pega suas tropas lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, e começa a descer em direção ao Rio de Janeiro. Ele até antecipou o golpe, né? Que o IPSC pretendia dar o golpe uma semana depois. Enfim, né? Quando isso acontece, o João Goulart, no dia 1º de abril, sabendo disso, pega o avião e parte em direção a Brasília. Tá? Lá em Brasília, o que, que acontece? Né? Ele nem para em Brasília, na verdade. Ele vai depois direto para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para ver se conseguia apoio mais uma vez do Brizola, ali para evitar com que o golpe se consumasse. Tá? Mas dessa vez não vai adiantar, gente. O João Goulart não vai nem tentar nada depois disso. Ele vai logo depois se exilar no Uruguai. Tá? Ele se exila no Uruguai e no dia 1º de abril, antes do João Goulart sair do Brasil, o então presidente do Senado, o senador Auro de Moura Andrade, declarou a presidência da República vaga. Isso é um golpe claro. O presidente estava no Brasil, estava em território nacional quando foi declarada vaga a presidência da República. Tá? Declarou vaga a presidência da República. O Ranieri Mazzilli, que era presidente da Câmara dos Deputados, assumiu a presidência da República, como previa a Constituição de 46. No dia 2 de abril, uma junta militar assume o comando do Brasil. Né? E daí para frente, gente, fica para o próximo vídeo sobre ditadura militar. Mas sem dúvida nenhuma foi um golpe por N fatores. Primeiro, você tinha um presidente, gostando ou não, eleito. E o plebiscito deixou claro, a população queria que o Jango tentasse pelo menos governar. E a Constituição de 46 foi ferida, foi rasgada. Né? Um governo constitucional foi tirado à força, né, da presidência. Inclusive, ele se exilou de medo depois no Uruguai. Tá? Que mais, gente? Então a Constituição foi rasgada, foi um movimento inconstitucional. Muita gente acha que golpe significa algo ruim e revolução significa algo bom. Não é isso. Né? Golpe é um movimento que acontece de dentro para fora e revolução de fora para dentro. Como assim? Numa revolução são setores que não fazem parte do governo, não fazem parte do Estado, que tomam o poder e mudam toda a estrutura social e política. Aqui não. Quem está tomando o poder, claro, tem setores de fora, tem empresariado, setores mais conservadores,
Mas quem está articulando são setores do Exército e alguns membros do próprio Congresso Nacional. Então é um movimento que vem de dentro para fora. E é um movimento que não vem com um caráter revolucionário de mudança, muito pelo contrário. É um movimento que é antirrevolucionário. É um movimento que está vindo para não permitir, por exemplo, a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma bancária. É um movimento que está sendo apoiado pelos latifundiários e pelos empresários porque eles não querem mudança. Eles queriam que o Brasil continuasse do jeito que estava, sem as reformas de base propostas por João Goulart. Então, não é uma revolução. O próprio Geisel, né, que foi um dos presidentes da ditadura, falou que o que eles fizeram não foi uma revolução. Foi um golpe de Estado que tomou o poder e entregou para uma junta militar. E depois essa junta vai escolher o Marechal Castelo Branco, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.